Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário, tratando da sociedade anônima, e hoje daremos início ao estudo dos chamados valores mobiliários. Com o conceito de valor mobiliário, podemos dizer, segundo Fabíola Coelho, que são instrumentos de captação de recursos pelas companhias emissoras e representam para quem subscreve ou adquire um investimento. As ações são um exemplo maior de valores mobiliários da emissão da SA, mas não só de ações vive uma sociedade anônima. Também temos outros, como debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, commercial papers. Todos eles têm exatamente como característica comum servirem como instrumentos de captação de recursos para a sociedade. Ou seja, ela, como regra, os emite para conseguir com isso captar recursos, para então poder desenvolver a sua atividade com esse investimento. E para quem adquire esses valores mobiliários, normalmente o faz com um investimento, como objetivo de ter um retorno financeiro da aquisição desses mesmos valores. Ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, commercial papers, são todos valores mobiliários, mas entre si, obviamente, que são muito diferentes, porque têm características e concedem aos seus titulares direitos diferentes. E, portanto, vamos tratar um a um oportunamente. Começando pelas ações. Podemos conceituar ações da seguinte forma. Ações são nada mais do que uma fração negociável em que se divide o capital social representativo dos direitos e obrigações do acionista. As ações são valores imobiliários da emissão da SA, como já tratamos, de livre transferência e que concedem justamente ao seu proprietário, ao seu titular, a qualidade de sócio da sociedade anônima. Por isso que chamamos o sócio da SA de acionista. Somente em sociedades por ações têm a possibilidade de chamar seus sócios de acionistas, exatamente porque são as ações de sua propriedade que conferem a ele a qualidade de sócio dessa mesma sociedade. Vamos tratar agora de um tópico importante, que é o chamado valor das ações. Muita gente não consegue entender o funcionamento das ações de uma companhia porque não entende como é possível que uma mesma ação de uma mesma sociedade anônima, no mesmo momento histórico, pode ter valores diferentes. Valores diferentes em função justamente dos critérios adotados para definir esse valor. O primeiro deles é o chamado valor nominal. Segundo Modesto Carvalhosa, o valor nominal seria a quantia expressa em dinheiro determinada pelos estatutos constantes do certificado, se houver, e que corresponde ao preço mínimo de que o subscritor pagará pela ação quando da sua emissão pela SA. A soma do valor nominal das ações representa o montante do capital social. Traduzindo isso, no Estatuto Social é possível você definir um valor para a ação, um valor nominal, um valor este que terá uma relação direta com o capital social da companhia. Estudamos no bimestre passado a sociedade limitada e fazendo um grosseiro comparativo, no contrato de sociedade limitada tínhamos lá, por exemplo, 100 mil cotas no valor de R$1 cada, totalizando 100 mil reais do capital social. Ali nós também tínhamos um valor nominal para a cota. Na sociedade anônima, também pode o estatuto prever um valor nominal para as ações. Exemplo, a companhia tem 100 mil ações ordinárias, cada uma no valor nominal de R$1 cada. E nesse caso, a somatória total do valor nominal dessas ações seria coincidente com o valor do capital social dela, ou seja, um capital social de 100 mil reais dividido em 100 mil ações ordinárias de valor nominal R$1 cada. Então, aqui de forma bastante simples, sempre o valor nominal vai ser igual para todas as ações, obrigatoriamente, diferente da limitada, onde as cotas podem ter valores diferentes. Nas ações, se houver valor nominal, sempre serão iguais os valores nominais. E o resultado da multiplicação do valor nominal da ação pelo número total de ações emitido pela companhia, obrigatoriamente coincide com o valor do capital social. O capital social é exatamente igual ao valor nominal da ação vezes o número total de ações dessa companhia. Ocorre que não é apenas esse o valor que pode ser atribuído à ação.
Esse é um valor que vai ser o representativo do investimento feito pelo acionista ao comprar a ação da companhia. Agora, temos ainda o chamado valor de emissão. Quando a companhia emite essas ações, novas ações, cria novas ações, ou seja, o mercado primário, a primeira emissão da ação, obrigatoriamente deve a companhia fixar um preço para que aquele subscritor, aquele que se pretende adquirir essas ações que estão sendo emitidas diretamente pela companhia, possam adquiri-lo. E nesse caso, esse valor de emissão, o preço de emissão, é exatamente o preço a ser pago pelos subscritores. Portanto, o valor nominal não se confunde necessariamente com o valor de emissão, que pode ser maior, constituindo a diferença ágil. Ou seja, o valor nominal, como vimos, ele obrigatoriamente representa o investimento feito e vai direto para o capital social. Mas não necessariamente a companhia, quando ela emitir novas ações, ela tem obrigatoriamente que vender essas novas ações pelo valor que vai para o capital social. Ela não pode vender por um valor menor, o valor nominal é piso, mas nada impede que ela venda essas ações que ela está emitindo por um valor maior que o valor nominal. E essa diferença maior é o chamado ágio. Se não houver ágio, coincidentemente o valor de emissão vai coincidir com o valor nominal. Exemplo: imaginemos uma companhia que está sendo criada agora. Nesse momento zero, momento de criação da sociedade, ela ainda está numa fase de constituição inicial e, portanto, nada mais natural que os subscritores dessas ações criadas pela companhia emissora sejam iguais ao valor nominal. Vamos investir quanto para constituir a companhia? Vamos investir R$1 milhão. Quantas ações vamos emitir neste momento? Vamos emitir 1 milhão de ações ordinárias. Bem, então neste caso, se precisamos captar R$1 milhão para dar início à nossa atividade e vamos emitir 1 milhão de ações, nada mais natural que o valor a ser utilizado como critério para fixar o valor de emissão seja exatamente igual ao valor nominal, ou mesmo R$1. Agora, imaginemos que essa mesma companhia, 10 anos depois da sua constituição, exercendo com sucesso a sua atividade econômica, cresceu, se desenvolveu, é lucrativa e, neste momento, 10 anos depois, está precisando captar novos recursos para fazer novos investimentos na atividade, pensando em crescer. Seria razoável que 10 anos depois ela fosse emitir novas ações por R$1 novamente? Obviamente que não. Existirão muito mais pessoas interessadas em virar acionistas dessa companhia e que estarão dispostas a pagar mais para ser sócio dela. E nesse caso, nada impede que a companhia emita essas ações por um valor superior ao valor nominal, ou seja, o valor que vai para o capital social, e esse ágio, essa gordura, esse sobrepreço pago pelo subscritor é justamente um valor que vai ser agregado, formando o valor de emissão, o preço de emissão, ok? Então, quando a companhia emite ações, cria novas ações e as emite, ela vai fixar um preço para essa ação. Esse preço não pode ser inferior ao valor nominal, mas nada impede que ele possa ser superior. Valor patrimonial real. A mesma ação da mesma companhia pode ainda ter um valor patrimonial real diferente do valor nominal e diferente do valor de emissão. Então, peguemos aquela nossa companhia do exemplo, ela tinha ações ordinárias com um valor nominal de R$1, e imaginemos que ao emitir essas mesmas ações, a companhia vendeu por R$1,50. R$1 é o correspondente ao valor nominal, que vai para o capital social, mais 50 centavos de ágio, nesse exemplo hipotético. Mas o fato é que isso não necessariamente tem qualquer relação com o valor correspondente ao patrimônio da sociedade. O que quero dizer com isso? Se nós pegarmos
o patrimônio líquido real da companhia, ou seja, nós não estamos tratando de valores contábeis aqui, nós estamos efetivamente tratando do valor dos bens, direitos e obrigações que a sociedade possui. Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo da sociedade, digamos a parte boa, descontado do seu passivo, das suas obrigações. Então, a diferença entre o ativo e o passivo da sociedade é o chamado patrimônio líquido. E nesse caso, se pegarmos o patrimônio líquido real da companhia e dividirmos pelo número total de ações por ela emitida, nós teremos um valor por ação, um valor patrimonial real. Em que momento que nós vamos utilizar esse valor patrimonial real? No caso de liquidação da companhia. Imaginemos que os sócios decidem dissolver a sociedade. A dissolução levará à liquidação da companhia, apura-se ativo, paga-se passivo e o que sobrar eventualmente vai ser dividido entre os acionistas. Daí vem a pergunta: quanto será pago a cada acionista ao final da liquidação? Depois de vendido todos os bens, liquidado o ativo, depois de pagas todas as obrigações, fim do passivo, o saldo remanescente, como será dividido entre os acionistas? Cada acionista terá direito a receber o valor correspondente ao valor patrimonial real de cada ação. Ou seja, esse patrimônio líquido real seria o saldo remanescente do patrimônio da sociedade após a liquidação. Depois de apurado o ativo, pago o passivo, o que sobra é o patrimônio líquido real da companhia. Se nós dividirmos o saldo pelo número total de ações, encontramos o valor patrimonial real e daí fica fácil saber o quanto será pago para cada acionista. Basta multiplicar o valor patrimonial real pelo número de ações que cada um possui e pagar a ele justamente o saldo remanescente correspondente à liquidação da companhia. Temos ainda o chamado valor patrimonial contábil. Valor patrimonial contábil, obviamente, como o próprio nome dá a entender, se distingue do valor patrimonial real, porque nós vamos utilizar apenas e tão somente como critério valores contábeis. Nós não vamos efetivamente vender ativos, pagar passivo, o que obrigatoriamente leva à necessidade de tratar de valores reais. Nós trataremos apenas e tão somente com base nas informações da contabilidade da sociedade. Toda sociedade tem sua contabilidade e, digamos, fechado o balanço, no balanço há uma coluna onde tem o ativo descrito da companhia, com base nos critérios contábeis de contabilização disso, inclusive com depreciações, valores históricos de aquisição, não os valores reais dos bens, mas o valor de acordo com as regras contábeis, que tem reflexos tributários, diga-se de passagem. Da mesma forma, o passivo contábil da companhia, lançado na contabilidade de acordo com as mesmas regras contábeis. E a diferença entre o ativo contábil e o passivo contábil gera um patrimônio líquido contábil da companhia. Se nós dividirmos o PL, o patrimônio líquido da companhia, consta do balanço, pelo número total de ações da companhia, nós vamos encontrar um valor patrimonial contábil para as ações. Normalmente, nós usamos este valor, primeiro, como um indicativo de que será que ao propor aqui adquirir uma determinada ação de uma determinada companhia, eu estou fazendo um bom negócio? Será que o valor que porventura estão me oferecendo a ação não está muito inflacionado? Será que isso reflete um patrimônio da companhia? Obviamente que não tem como apurar um valor patrimonial real disso. Eu não teria mínimas condições de se fazer uma avaliação efetiva dos bens, direitos e obrigações da companhia para se chegar nesse resultado. Agora, o valor patrimonial contábil basta pegar o balanço, inclusive na sociedade anônima, publicado anualmente, exatamente para dar ciência a potenciais investidores. E nesse caso, então, nós temos ali um critério, não necessariamente objetivo, ou melhor dizendo, definitivo, para saber se estamos fazendo um bom ou não negócio, mas obviamente que é um bom indicativo de solvabilidade da companhia. Se o patrimônio líquido é positivo, obviamente
que gerará um valor para essas ações que será correspondente a isso. Outro exemplo é justamente na hipótese do reembolso das ações. Na sociedade anônima, as hipóteses de saída de sócios são muito mais restritas do que nas sociedades contratuais como a limitada. A regra, como vamos ver depois, é a livre transferência das ações. Portanto, se algum acionista não quer mais ser sócio da companhia, deve ele livremente alienar, vender as suas ações para quem bem entender pelo preço que lhe convier. Agora, existem hipóteses em que a lei prevê taxativamente a possibilidade do sócio exercer o seu direito de recesso. São hipóteses mais restritas do que nas sociedades contratuais como a limitada, mas elas estão expressamente previstas na lei. E nesse caso, como é que o acionista vai tomar uma decisão de, ao invés de vender as ações, eventualmente exercer o recesso, se ele não sabe o quanto a companhia vai pagar por essas mesmas ações? Por essa razão, como regra, o valor contábil das ações é um dos critérios utilizados para a avaliação para pagamento do acionista que exerça o recesso. Exatamente porque ele, ao exercer, sabe exatamente qual será o valor que ele vai receber, com base no patrimônio líquido contábil da companhia. Pode o estatuto estabelecer normas para determinar o valor a ser pago no caso de dissidência, que não pode ser inferior ao valor do patrimônio líquido das ações, ou seja, inferior ao valor patrimonial contábil. Pode-se usar um outro critério, mas não menor do que esse. Temos ainda o chamado valor econômico. O valor econômico justamente tem como noção a avaliação do negócio da companhia. Ou seja, você não vai se utilizar apenas de um valor contábil, como no valor patrimonial contábil que estudamos. Você não vai tratar do valor patrimonial real, porque você não vai efetivamente apurar ativo, pagar passivo, você não vai liquidar a companhia. Você vai fazer uma análise econômica de quanto vale o negócio, inclusive com projeções de faturamento, chamado goodwill, o forecast profit, ou seja, você vai fazer uma avaliação do negócio. E uma vez que avalia-se o negócio, se você dividir esse valor pelo número total de ações que a companhia tem, você encontra o valor econômico por ação que essa mesma companhia possui. Ok? Então, aqui, diferente do valor patrimonial real, onde você não faz projeção nenhuma para o futuro, até porque a futura companhia não terá, você está liquidando a companhia. Quando falamos de valor econômico, nós utilizamos uma avaliação da companhia como um todo, inclusive com critérios de projeção de capacidade de gerar renda, gerar dinheiro, capacidade de fluxo de caixa. Temos ainda o chamado valor corrente ou de bolsa, que nada mais é do que o valor de mercado da ação. E o valor corrente de bolsa é regido por uma lei muito conhecida e talvez a mais antiga lei de direito empresarial conhecida pela humanidade, que é a lei da oferta e da procura. Afinal de contas, o valor de mercado é o quanto alguém está disposto a vender e por quanto outra pessoa está disposta a comprar aquela ação. Ou seja, o valor de mercado decorre exatamente da oferta. Quanto maior a oferta de ações de uma determinada companhia no mercado e menor a procura por essas mesmas ações, obviamente que é uma tendência de baixa no valor delas, porque quem quer vender vai ter que baixar o preço para conseguir um interessado na compra. E o inverso é verdadeiro. Quanto maior a procura por ações de uma determinada companhia e menor a oferta dessas mesmas ações, ou seja, menos gente, menos acionistas dispostos a vender as ações que possuem, obviamente que para quem quer comprar, convencer quem tem a ação a vender, terá que fazer ofertas maiores e, portanto, isso gera uma tendência de valorização dessas mesmas ações. Portanto, o valor corrente de bolsa é um valor que flutua constantemente de acordo com a oferta e a procura. Aqui, apenas a título exemplificativo, apresenta um gráfico da variação da cotação das ações da Petrobras, ações preferenciais da Petrobras, dos últimos 10 anos.
Percebam a grande volatilidade, há sempre movimentos de alta ou de baixa, em outros momentos, inclusive com grandes mudanças abruptas de valor, exatamente porque o mercado reage aos acontecimentos, não só da própria companhia, mas do mercado como um todo. E a partir do momento que começa a perceber que um determinado investimento pode não ser tão interessante, obviamente que há uma tendência de vender essas ações. Se muitos acionistas têm essa mesma ideia, você tem uma grande oferta de ações. E obviamente que quem não tem essas mesmas ações não tem interesse em adquiri-las, o que faz com que haja uma queda. De outro lado, quando as ações chegam a um determinado valor, onde os investidores entendem que voltou ela a ter um valor atrativo, que passa a ser de novo um bom negócio, nada mais natural e justo que haja uma maior procura por essas mesmas ações e, portanto, uma tendência de alta. Então vejam que durante esses últimos 10 anos o valor das ações da Petrobras variou muito, mas sabendo, obviamente, como investir em todos os momentos desta curva, existiram momentos de alta e de baixa, momentos em que aqueles que sabem como trabalhar na aquisição e venda de ações de uma determinada companhia podem ganhar. Da mesma forma, como amadores, pessoas aventureiras que não sabem o que estão fazendo, acabam perdendo dinheiro em negociação com ações. Afinal de contas, dinheiro não dá cria, dinheiro apenas muda de mãos. Portanto, se alguém ganha, alguém a princípio perde. E nesse exemplo, obviamente que muitos amadores acabam seguindo tendências do mercado e com isso perdendo dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um determinado sujeito que tem recursos para investir pensa, vou comprar ações. E daí ele vai buscar exatamente a companhia que está todo mundo comprando. Se todos estão comprando ações dessa companhia, porque deve ser um bom investimento, vou comprar também. Nesse momento, se todo mundo está comprando ações daquela companhia, significa que a demanda por ações é alta, a oferta provavelmente é baixa, o que gera uma tendência de alta dessas mesmas ações. Ou seja, esse sujeito vai comprar as ações no momento onde elas estão valorizadas. No momento seguinte, há qualquer turbulência no mercado, qualquer evento externo ou interno à companhia que possa eventualmente afugentar alguns investidores e vários investidores começam a vender as suas ações. E aquele investidor amador novamente olha esse quadro e vê que todos estão vendendo ações daquela companhia. Se todos estão vendendo ações daquela companhia, esse investidor acaba pensando, acho que é melhor vender também, e vende. Se todos estão vendendo e poucos estão interessados em comprar, você está num cenário de baixa. Ou seja, nesse meu exemplo hipotético, nós temos esse sujeito que comprou na alta e vendeu na baixa. É óbvio que vai perder dinheiro. Então, saber trabalhar no mercado não é para amadores, porque você tem que conhecer tendências, análises, tem que entender do negócio, tem que saber o que está fazendo e, obviamente, que ser investidor especulativo não é necessariamente algo para todo mundo. Pegando o exemplo da Petrobras, percebam esse gráfico dos últimos 10 anos. Percebam que no momento de queda das ações, quem, digamos, comprou as ações ali em 2012 da Petrobras, quando chegou em 2016, as mesmas ações estavam com um valor muito menor do que aquele que estava em 2012. Digamos, ali, hipoteticamente, na casa dos R$25 em 2012, e em 2016 chegou na casa abaixo dos R$5. Nesse momento, se o sujeito resolveu se desfazer da ação, obviamente que perdeu muito dinheiro. Agora, esse mesmo acionista, se manteve calmo e manteve as ações na sua carteira, chegando agora em 2020, as ações chegaram a mais de R$30. E obviamente que teria a recuperação do seu investimento. Novamente, as ações da Petrobras caíram
e depois, na sequência, e obviamente em razão da pandemia, isso é natural, afinal de contas, o consumo de combustível nesse período de quarentena reduziu bastante, o que impacta na receita da companhia. Natural que depois de uma queda volte a se recuperar. E isso é normal em qualquer ação de qualquer companhia no mercado. Percebam, portanto, que valor nominal, valor de emissão, valor patrimonial real, valor patrimonial contábil, valor econômico e valor de mercado são coisas completamente diferentes. A mesma companhia tem a mesma ação, valores diferentes dependendo do critério de avaliação que está sendo utilizado. Para finalizar, nós temos ainda a questão de um valor mínimo para as ações quando da emissão. E nesse caso, as companhias abertas, elas podem justamente ter um valor mínimo definido pela CVM para a sua emissão. Então, as companhias abertas terão de obedecer na fixação do valor nominal de suas ações o valor mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, exatamente para se evitar eventual prejuízo ao mercado. Como já vimos, as companhias abertas são fiscalizadas pela CVM, toda e qualquer emissão de valores mobiliários da companhia aberta deve passar pela CVM e pode a CVM definir para autorizar essa emissão que seja obedecido um valor mínimo de X. Então, nesse caso, um critério a ser observado é o definido pela CVM, mas é só para a companhia aberta. E ainda temos a possibilidade de companhias não terem ações com valor nominal. Daí nós temos ações sem valor nominal. Novamente, lembrando que ações com valor nominal, o valor nominal é aquele expresso no estatuto. Digamos, capital social, R$1 milhão dividido em 1 milhão de ações ordinárias de R$1 cada. Esse R$1 cada é o valor nominal. Nada impede que o estatuto não diga o valor nominal. E nesse mesmo exemplo, nós teríamos assim no estatuto. O capital social da companhia é de R$1 milhão dividido em 1 milhão de ações ordinárias sem valor nominal. A única diferença é que ao invés de o estatuto expressamente dispor o valor nominal da ação, simplesmente permite-se que não se diga isso no estatuto. E destaco, a meu ver, a melhor opção, porque é mais fácil de trabalhar eventuais alterações do capital social depois com a capitalização de reservas da companhia. O que eu quero dizer com isso? Imagine lá uma companhia que tem, naquele meu exemplo, um capital social de R$1 milhão dividido em 1 milhão de ações ordinárias. Digamos que essas ações ordinárias têm um valor nominal de R$1 cada. Então, são 1 milhão de ações, R$1 cada. Se eu quiser aumentar o capital social da companhia, o que vai acabar acontecendo? Como vimos, quando há valor nominal, o valor nominal vezes o número total de ações é igual obrigatoriamente ao capital social. Então, digamos que eu tenha lá 500 mil reais em reservas que eu quero usar para aumentar o capital social. Bem, se o capital social vai aumentar para 1,5 milhão, eu tinha 1 milhão de ações a R$1 cada. 1 milhão a R$1 cada, 1 milhão de reais. Se vai passar para 1,5 milhão, das duas uma. Ou eu aumento o valor nominal, ou eu emito novas ações, para que a multiplicação entre o número de ações e o valor nominal continue correspondendo no capital social. Quando eu falo em emitir novas ações, com justamente o uso de reservas que a companhia possua, como por exemplo, ao invés de distribuir o lucro total entre os acionistas, a companhia resolve reinvestir o lucro nela própria. Obviamente, isso vai acabar impactando um aumento do capital social. Se formos emitir novas ações, eu vou ter que distribuir para cada acionista ações proporcionalmente ao que já tinha. Então, se um acionista tinha lá 10%, ele vai receber 10% das novas ações emitidas. Se outro tinha 25%, vai receber 25% das novas ações emitidas. Imaginemos que um determinado acionista tenha lá um número que não seja possível entregar a ele exatamente o mesmo número de ações. Dá um número quebrado.
Obviamente que isso já complica na emissão de novas ações. Imagine ainda que se queira utilizar um valor completamente quebrado também, digamos assim, para aumentar o capital. Digamos R$ 532.528,32. Eu já não consigo usar esse valor dessa forma se eu tiver que emitir novas ações, porque sempre vai dar um valor que não vai conseguir entregar para cada acionista proporcionalmente o que já tinha, vai mudar o percentual de algum. E pior, se for para mudar o valor nominal da ação, normalmente a menor unidade do real é 1 centavo. Se nós fôssemos aumentar nesse montante, obviamente que nós teríamos que criar um valor nominal com várias casas após a vírgula, o que não necessariamente é irregular, mas é muito inadequado. Agora, se eu não definir um valor nominal para a ação, simplesmente eu aumento o capital social e não preciso mudar o número de ações que ela possui. O capital social muda e o valor nominal, não existindo, não é nenhum pouco relevante para ter que obrigatoriamente emitir novas ações ou coisa que o valha. Então, naquele meu exemplo, o capital era 1 milhão dividido em 1 milhão de ações sem valor nominal. Agora, se o capital é 1 milhão e meio dividido em 1 milhão de ações sem valor nominal. Não precisa mudar o número de ações. Então, nesse caso, quando não se atribui no estatuto um valor nominal para a ação, nós dizemos que ela não tem um valor nominal. É uma opção. Pode a companhia definir um valor nominal ou não. A opção de não definir um valor nominal, ao meu ver, é mais interessante. O artigo 11 da Lei DSA prevê que o Estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não um valor nominal, exatamente como trabalhamos até agora. Parágrafo 1º, na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Apenas uma curiosidade, uma peculiaridade, mas no final das contas a multiplicação de um pelo outro vai dar o capital social obrigatoriamente. O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Como vimos, como o valor nominal representa o investimento feito, no caso da SA, todas as ações, não importa qual espécie ou classe possuam, sempre terão o mesmo valor nominal. Pode ter ou não valor nominal, mas se tiver, será sempre o mesmo. Parágrafo 3º. O valor nominal das ações da companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela CVM. Como vimos, companhias abertas pode a CVM fixar um valor mínimo para o valor nominal da ação. Afinal de contas, o valor nominal é o piso para o preço de emissão, ou seja, de forma que a companhia não possa emitir novas ações por um valor inferior àquele fixado pela CVM. O artigo 13 ainda define que é vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Exatamente como já trabalhamos, mas aqui apenas ressaltando. Artigo 13 da Lei 6404/76, que é a Lei da Sociedade Anônima. O valor de emissão das ações tem como piso o valor nominal. Nunca poderá ter a companhia um preço de emissão, um valor de emissão inferior ao valor nominal da ação, porque o valor nominal corresponde ao investimento feito, corresponde ao montante que vai para o capital social da companhia. E apenas a título de exercício, imaginemos que a companhia tem lá R$1 milhão de capital social, significa que os sócios vão investir R$1 milhão na companhia, dividido em 1 milhão de ações ordinárias no valor de R$1 cada, valor nominal de R$1 cada. E a companhia, ao vender essas ações, ao invés de vender por R$1 ou mais, vendesse por 80 centavos cada um. Nesse caso, ao comprar as ações por 80 centavos, no final de vender todas as ações, a companhia arrecadaria R$800 mil. Mas como se o capital social dela era de R$1 milhão? Os acionistas compraram as ações, cumpriram com a sua obrigação pagando o preço da emissão e a companhia não teria o seu capital totalmente integralizado, porque vendeu por um preço inferior ao valor nominal. Por isso que é impossível, por isso que é proibido que a companhia venda ações por valor inferior ao valor nominal. Até mesmo porque a responsabilidade do acionista é pelo pagamento do preço de emissão, como vimos na aula anterior. O preço de emissão, o valor de emissão que estudamos hoje. Em outras palavras, a responsabilidade dele é por pagar o preço pelo qual a companhia vendeu as ações para ele. Por quanto ela vendeu? No mínimo o valor nominal. Ele pode ter
que pagar mais, que é o ágio, o sobrepreço que a companhia fixou, mas nunca menos, exatamente para garantir a integralização efetiva do capital social. Se violar essa regra, parágrafo 1º, a infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou da operação e responsabilidade dos infratores sem prejuízo da ação penal, que no caso couber. Ou seja, como é uma regra impositiva, é proibido taxativamente uma operação se dar dessa forma, por um preço de emissão inferior ao valor nominal, caso isso seja desrespeitado, quem adquirir essas ações não poderia alegar que o fez de boa fé e exigir a manutenção do negócio, ou seja, da aquisição das ações por aquele preço inferior ao valor nominal, exatamente porque essa infração gera nulidade na emissão dessas ações. E, além disso, obviamente, que pode essa operação, aqueles que deram causa a ela, responderem criminalmente por esse tipo de comportamento. A legislação penal prevê uma série de delitos praticados à frente do mercado de capitais em relação às sociedades anônimas, e essa é uma das hipóteses previstas. Parágrafo 2º. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital, que é exatamente a ideia do ágio. Então, quando o subscritor, aquele que vai comprar as ações diretamente da companhia, essas novas ações emitidas, quando o preço de emissão é maior que o valor nominal, a diferença vai contabilmente criar uma reserva de capital, que vai ser usada nas hipóteses que a lei prevê no artigo 182, parágrafo 1º, né? Então, o valor nominal vai para o capital social e o ágio integra outra reserva. Por hoje é só. Obrigado.